E aí, pessoal, aqui quem está falando é Luiz Felipe Fernandes, diretamente de São Paulo. E antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer ao Leonardo que me convidou para essa palestra. De verdade é uma honra para mim poder estar aqui falando um pouco sobre o meu dia a dia de trabalho e quem sabe no final dessa palestra eu possa ter ajudado um pouco vocês no dia a dia de vocês também, tá? O título da palestra de hoje é Por que todo mundo precisa saber sobre UX? Se você não sabe o que é o UX, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas UX, User Experience, experiência do usuário, é um fator muito importante para qualquer tipo de projeto digital. Seja ele um site, seja um aplicativo mobile, seja um site mobile, seja um aplicativo para TV digital, para videogame, qualquer tipo de interação, qualquer tipo de artefato, qualquer tipo de interface digital, ela precisa ter um estudo muito grande de UX por trás. E o que a gente vai falar aqui é porque todo mundo que está presente nesses projetos, todo mundo que participa desses projetos digitais precisa saber um pouco sobre UX para poder somar nesse projeto. Vocês vão ver aqui que o profissional de User Experience ele está longe de ser o único responsável pela experiência do usuário. E o que eu vou procurar trazer para vocês aqui hoje é exatamente como que esses outros profissionais podem agregar e melhorar cada vez mais essa experiência, tá legal? E antes da gente começar a falar sobre a experiência do usuário em si, queria me apresentar rapidinho para vocês aqui. Como eu já disse, meu nome é Luiz Felipe Fernandes. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, com ênfase em Marketing pela PUC de Campinas. Sou também formado em Administração pela FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, administrador e gestor de empresas. Atualmente eu trabalho como UX Designer dentro da agência de publicidade Almap BBDO. Para quem não conhece, a Almap é uma das maiores agências do mundo. Ela fica aqui em São Paulo mesmo, já foi premiada várias vezes com prêmios muito importantes internacionais, já foi por 3 anos considerada a agência mais criativa do mundo, e ela me possibilitou e me possibilita ainda trabalhar com grandes clientes, como Volkswagen, Havaianas, Ambev, que envolve aí a Antártica, Boêmia e Original, cartões Visa e vários outros clientes. Eu sou hoje também sócio do e-commerce de underwear masculina Gaveta de Cueca. É uma loja que eu inaugurei há pouco mais de um ano e que está sendo um aprendizado incrível para mim, tanto em termos de experiência do usuário como em termos de administração de empresa. A gente ainda está engatinhando, mas a gente tem muito chão para trilhar ainda e realmente é uma coisa que está me trazendo um conhecimento enorme em termos de UX Design e está me ajudando muito no trabalho como designer de experiência. Antes de trabalhar na UMAP BBDO, eu fui também coordenador de UX da agência Casa, que é uma agência do grupo JWT. Para quem não conhece, também é uma agência muito grande, ela tem um foco muito bem definido em digital. Lá na agência Casa foi onde eu comecei a trabalhar com UX Design, entrei lá como UX Designer Júnior, consegui galgar uma carreira, crescer profissionalmente, aprendi demais, pude lecionar um tempo, inclusive, dentro da PUC, enquanto trabalhava dentro da casa. A casa, para quem não sabe, fica em Curitiba, então eu lecionava na PUC de Curitiba, PUC Paraná, exatamente num curso sobre arquitetura de informação e UX Design, até que eu consegui chegar lá UX Designer Sênior e fui promovido a coordenador do setor, onde a gente atendia também muitos clientes grandes, como Coca-Cola, Ford, Porto Seguro, Construtora Tecnisa, que é um grande case da agência, Microsoft, Magazine Luiza e vários outros clientes bacanas. E claro, não podia deixar de falar, vocês já devem ter percebido pelo sotaque, mas eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidadezinha chamada Alto Alegre, que tem pouco mais de 4.000 habitantes, uma cidade muito pequena mesmo. Eu passei toda a minha infância lá, fui fazer faculdade em Campinas, depois me mudei para Curitiba, onde trabalhei na agência Casa, e agora estou em São Paulo há mais ou menos 3 anos. E grande parte de tudo que a gente vai falar nessa apresentação de hoje, ela está muito relacionada com um curso que eu lancei há pouco tempo, que é um mini curso online de User Experience voltado para web designers. E quando eu falo web designers aqui, eu me refiro a profissionais de criação digital, independente do nome do seu cargo. Então a gente vai encontrar profissionais de web design mesmo, a gente vai encontrar designers de interface, diretores de arte e por aí vai. A ideia desse curso é realmente trazer um conteúdo mais prático, mais sucinto e mais mastigado para esse tipo de profissional, web designer, que precisa saber sobre usabilidade, precisa saber sobre arquitetura de informação, precisa saber sobre acessibilidade, mas sem necessariamente
querer se tornar um profissional de UX, porque esse tipo de conhecimento em UX ele vai ajudar demais no trabalho do dia a dia. Então eu resumo esse curso aqui em como criar websites e aplicativos que, além de atraentes, que é aquilo que vocês já sabem fazer, esses aplicativos e esses sites vão ser também fáceis de usar e vão atender às necessidades do usuário. Se vocês se interessarem, o curso tem acesso vitalício às aulas, tá? Isso quer dizer que vocês vão se matricular uma vez no curso e vão ter acesso às aulas para sempre. Todas as aulas são em formato de videoaula, mais ou menos como vocês estão vendo aqui agora. Então vocês podem, por exemplo, assistir o curso hoje, assistir todas as aulas que vocês vão ter acesso imediato. E se daqui 1 ano, 2 anos vocês quiserem fazer uma reciclagem de todo esse conteúdo, vocês vão poder assistir todas as aulas novamente sem ter que pagar nada mais por isso. A plataforma que a gente utiliza, você pode assistir tanto pelo computador como pelo celular. Tem aplicativo para Android, para iPhone. E no final ainda vocês vão ter direito a um certificado digital de conclusão para garantir e confirmar que vocês realmente fizeram esse curso e têm esse tipo de conhecimento, tá? A gente já está com mais de 150 alunos matriculados, o feedback está sendo incrível, o pessoal realmente está gostando demais do curso, e se vocês se interessarem, a URL do curso é essa aqui para vocês se inscreverem. Lá tem muito mais detalhe do que eu estou falando aqui, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, lá nesse site tem o meu e-mail, vocês podem mandar e-mail para mim a hora que quiser que eu respondo na hora, tá? Então, começando aqui o conteúdo da nossa palestra, vamos tentar entender primeiro, então, o que é a experiência. Toda vez que a gente fala em experiência do usuário, o que é essa experiência, tá? O que engloba tudo isso aí? Então eu falo para vocês que toda vez que a gente pensa em experiência, a gente, claro, sempre pensa em boa experiência. E quando a gente pensa em boa experiência, a gente pode pensar, por exemplo, como a gente está vendo aqui nessa imagem, uma praia paradisíaca, com água cristalina, uma rede para você deitar, um tempo incrível, sol, calor, tudo que todo mundo queria, não é? Ou a gente pode pensar também aqui nesse hotel, em que os quartos ficam abaixo do nível do mar e a parede é toda de vidro, então você consegue o tempo todo ficar vendo todo aquele mar com aquele mundo de peixe passando. A ideia é que você consiga aí relaxar muito mais e aproveitar muito mais essa experiência de estar aqui dentro. Olha a palavra experiência aí. Mas então será que uma boa experiência está só nessas coisas grandiosas, onde tudo envolve muito luxo e é muito caro? Ter uma boa experiência é tudo muito caro? Será? E aí a gente vê esse hotel aqui, que chama Hotel Pantone. Esse hotel, em termos de estrutura, ele não tem nada mais do que todos os outros têm. Ele não tem, por exemplo, um quarto abaixo do nível do mar, como a gente acabou de ver. Ele tem um quarto normal, uma sala de recepção normal, um restaurante normal. O que ele tem de diferente? Ele é todo tematizado nas cores Pantone. Se você é designer, você vai saber do que eu estou falando. Toda a ambientação desse hotel é toda criada com essas cores Pantone, justamente para criar uma experiência diferente. Reparem que aí não tem nada atrelado a luxo, não tem nada atrelado a pagar mais por isso. Foi uma forma que esse hotel encontrou de se diferenciar dos demais e possibilita uma experiência melhor para esses clientes, por mais que seja uma experiência extremamente subjetiva, em que muitas vezes o cara simplesmente não sabe por que ele está gostando mais de estar ali do que em outro lugar. Tá, mas então a gente já falou aqui de coisas muito grandiosas, muito luxuosas, aí a gente transferiu para coisas grandiosas, mas não tão luxuosas, como é o caso desse Hotel Pantone. Será que eu preciso estar sempre envolto em algo? Preciso estar dentro de um ambiente todo planejado para que eu tenha uma boa experiência? Quem já abriu uma caixinha de um iPhone sabe que não precisa tudo isso. É incrível o cuidado que a Apple tem na hora de criar as embalagens deles para fazer com que a experiência de você tirar esse produto de dentro da embalagem seja algo memorável, a ponto de muita gente filmar e disponibilizar na internet como é que é o tal do unboxing do iPhone. Hoje já fazem unboxing de tudo quanto é tipo de produto. Sempre por quê? Para mostrar como que é essa experiência. A Apple ela coloca o produto dela quase que num pedestal dentro da embalagem. E realmente é uma experiência incrível. Por menor que seja, por mais bobo que pareça, é uma experiência muito bacana. Aí mais uma vez vocês podem falar, tá, mas o iPhone é um artigo de luxo, no Brasil pelo menos, né? Será que a gente precisa mais uma vez de tudo isso para ter uma boa experiência? E eu quero que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui agora, dessa pequena impressorinha que inventaram aqui, e que eu aposto que vocês no final desse vídeo vocês vão estar com vontade de comprar essa impressora e não vão nem saber o porquê.
Bacana o videozinho, né? E agora eu vou complicar um pouquinho mais ainda a situação. Porque vocês podem falar, tá, mas essa impressorinha ela é bonitinha, ela tem todo um apelo visual, o vídeo está muito bem produzido. Será que tudo isso não influencia? Com certeza influencia. Mas será que é isso que é a experiência? Aí eu mostro para vocês o Facebook no começo do Facebook, na época em que ainda era restrito às universidades lá dos Estados Unidos. Olha como ele não tinha nada de bonito, ele não tinha nenhum tipo de trabalho visual. E mesmo assim ele teve uma adesão absurda. A mesma coisa aconteceu com o Twitter. Olha como que era muito feio o Twitter na época. Mesmo não tendo esse trabalho visual, esses dois sites conseguiram ter um sucesso que muito site bonito não tem. Então eu pergunto de novo para vocês, será que está no design, a experiência, no design visual? E eu digo para vocês que a gente está sempre buscando boas experiências em tudo que a gente faz no dia a dia, tá? Por exemplo, quando você compra um ar-condicionado para sua casa. Não é simplesmente um objeto. O que você quer, na verdade, é um ambiente refrescante, em que você possa descansar tranquilo, sem ficar suando, transpirando demais. A mesma coisa acontece quando você compra um carro novo. O que você busca no carro é uma experiência. Não é necessariamente um carro com features, com motor assim, motor assado, que tem GPS ou não tem, que tem rádio ou não tem. Todas essas coisas fazem parte, mas são componentes da experiência. A experiência é muito mais complexa do que isso. Quando a gente fala em carro novo, principalmente, tem até a questão do cheiro. Vocês já ouviram aquela história de que o cheiro que a gente sente de carro novo é um cheiro proposital? É um cheiro que as montadoras de carro colocam de propósito esse cheiro lá dentro do carro para a gente ter essa experiência de cheiro de carro novo. Quem nunca teve o prazer de rabiscar num caderno novinho? Não tem nada mais legal do que pegar aquela primeira página e escrever alguma coisa, desenhar alguma coisa. Aquela primeira página é a parte mais legal de desenhar. Depois, quando você chega no meio do caderno, já quase que não tem mais graça. É ou não é? Olha como pode ser pequeno esse detalhe da experiência. E como que isso mostra a complexidade disso tudo. Mas a nossa ideia aqui nessa palestra é justamente tentar desmistificar tudo isso aí, identificar quais são os pontos da experiência do usuário e mostrar para vocês como garantir essa boa experiência. Então, pessoal, o profissional designer de experiência, ele nada mais faz do que estuda todos os pontos que vão melhorar a experiência do usuário dentro do ambiente digital. Então, toda vez que vocês entram num site, aquele site está todo planejado de uma forma que você consiga se localizar, consiga encontrar o conteúdo que você deseja, que você ache aquele site bonito, que ele funcione, que ele atenda às suas expectativas e que você consiga fazer o que você quer. Seja comprar, seja ler um texto, seja bater papo com os amigos, seja lá qual for o seu objetivo, esse site, esse aplicativo, esse ambiente digital que eu vou chamar, ele tem que te dar todas as condições de você ter uma boa experiência ali, suficiente para que você volte e use mais vezes e que rentabilize, claro, aquele site de alguma forma. Porque no final das contas, todas as empresas precisam de dinheiro, precisam de lucro. Então tá legal. Eu falei lá no começo para vocês que o assunto dessa palestra é sobre User Experience e principalmente por que todo mundo que está envolvido dentro de um projeto digital precisa saber um pouco sobre User Experience. Então quem que é esse todo mundo? O primeiro deles, é claro, são os criativos digitais, que eu já falei um pouco aqui para vocês, que é o foco do mini curso que eu lancei e que também é um profissional que a gente vai falar mais dentro dessa palestra aqui hoje. Tem também os planners, planejamento digital, os desenvolvedores ou programadores, sejam front-end ou back-end, os gestores de conteúdo, o pessoal de BI, que é Business Intelligence, ou o pessoal de análise de dados e inteligência de mercado, em português. E por último, empreendedores digitais, que no fim das contas é aquele cara que quer lançar um produto ou um serviço digital e que quer de fato fazer dinheiro com isso. E a grande verdade é que na maioria dos projetos digitais, poucos são os profissionais que eu acabei de citar que realmente têm algum tipo de interesse ou algum tipo de conhecimento em User Experience. Por que isso acontece? Porque o UX Design, ele normalmente é encarado como uma etapa do projeto. Se vocês entrarem nesse site aqui, uxmyths.com, vocês vão ver lá que o mito número 31 é exatamente isso aqui. UX Design é uma etapa do projeto. E eu digo para vocês, pessoal, UX não é uma etapa, é um pensamento que tem que permear o projeto como um todo, desde o início do planejamento dele,
que a gente vai falar aqui com os empreendedores digitais e planners, até a etapa em que ele vai ser programado pelos desenvolvedores e vai finalmente para o ar. Então, o que é o UX Design? Quais são os elementos da experiência do usuário? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo é um gráfico que foi criado pelo Jesse James Garrett, no livro dele que chama, inclusive, Os Elementos da Experiência do Usuário, e ele tenta aqui, de forma simplista, é claro, para resumir até um pouco o que é toda essa complexidade, ele tenta demonstrar em camadas tudo aquilo que de alguma forma pode melhorar ou piorar a experiência do usuário, desde o planejamento, que define aqui as necessidades do usuário e objetivos do site na base, ou seja, aquela parte que ninguém vê, que o usuário final não vê, até a parte do design visual em si, que é a última etapa, que é o que vai realmente impactar o usuário no final de tudo. Então a gente tem aqui, falando um por vez, a gente tem um estudo de necessidades do usuário e objetivos do site, que vai definir o que eu, como empreendedor digital, quero obter com esse site, ou com esse aplicativo, ou com esse projeto digital, e quais são as necessidades de quem vai utilizar esse site. Porque não adianta nada eu simplesmente atingir os meus objetivos sem que eu atenda uma necessidade de quem vai usar. Eu nunca vou conseguir atingir objetivo nenhum assim. Então precisa existir um equilíbrio desses dois pontos na mesma camada. Acima disso, a gente tem requisito de conteúdo e especificações funcionais, que são o quê? O que esse site vai ter e o que o usuário vai poder fazer dentro desse site, dentro desse aplicativo. Claro, mais uma vez, essas duas coisas têm que estar embasadas na necessidade do usuário e no objetivo do site. Acima disso, a gente tem a arquitetura de informação e design de interação. Essas duas disciplinas estão muito próximas também, em que a arquitetura de informação vai definir organização, rotulação, navegação e busca, e o design de interação vai definir como que o usuário vai interagir dentro de todo esse conteúdo, já organizado pela arquitetura de informação. Na base de cima, a gente tem design de interface e design de navegação. O design de interface normalmente é a responsabilidade de um designer de interface. O design de navegação normalmente tem uma parte do designer de interface e outra parte do arquiteto de informação. E o design de informação é como que essa informação vai estar mastigada, entre aspas, para esse usuário final. Por último, no topo de tudo, a gente tem o design visual, que é o que o usuário realmente vê, com aquilo que ele interage. Então reparem que essas camadas não só coexistem, como elas são interdependentes. Então não tem como eu definir especificações funcionais e requisitos de conteúdo, que é a segunda camada, sem determinar a necessidade do usuário e sem determinar o objetivo do site. A mesma coisa vale para todas as outras camadas. E vale a pena ressaltar aqui que isso aqui de jeito nenhum tem por objetivo determinar uma sequência de trabalho, tá? Isso aqui não é necessariamente uma metodologia. Isso aqui são todos os elementos que compõem essa experiência e que precisam ser pensados, ok? Então agora a gente vai começar a ver cada um daqueles profissionais que a gente falou, qual a responsabilidade dentro desse gráfico aqui que vocês estão vendo e como que ele pode ajudar nessa experiência do usuário. Então, começando aqui pelos criativos digitais, que mais uma vez podem ser diretores de arte, podem ser designers de interface, podem ser web designers. Todas essas são funções que têm características muito semelhantes e que têm sim necessidade de saber um pouco sobre UX design. Então, no caso dos criativos digitais, a gente pode falar que tem duas situações básicas sempre, tá? Tem a primeira situação em que você trabalha sozinho dentro da sua empresa ou muitas vezes trabalha como freela. E nessas situações, é óbvio que você vai acabar ficando responsável por tudo. Então você vai criar um site, vai criar um aplicativo, você vai ter que pensar esse site, esse aplicativo, desde o início, praticamente sozinho e desenvolver até o final. Infelizmente, essa é uma situação muito comum ainda dentro das empresas, porque, claro, muitas empresas ainda não têm um profissional de UX para ajudar nesses projetos digitais. E a segunda situação é quando você tem um criativo digital trabalhando ao lado de um profissional de UX. Agora, esse criativo digital, ele não tem mais que planejar todo o projeto, mas ele tem que saber falar com esse profissional de UX para que no final eles consigam fazer uma entrega melhor. E apesar de parecer fácil, a linha de pensamento do criativo digital normalmente é muito diferente da linha do UX designer. Mas a grande verdade é que os dois, no final das contas, precisam falar a mesma língua. Então aqui a gente vai ver essas duas situações.
Como eu acabei de falar para vocês, normalmente o designer visual ou o criativo digital, ele está responsável por essas duas últimas camadas desse gráfico que a gente viu do Jesse James Garrett. Quando esse profissional está sozinho dentro da empresa, ele acaba tendo que cuidar de quase todo esse gráfico completo, o que não é o ideal dos mundos. Então, se a gente tem 5 camadas aqui de experiência, o designer visual ele está sendo responsável por 2 dessas camadas. Então a gente pode falar com toda a certeza do mundo que esse designer de interface ele é responsável por grande parte dessa experiência do usuário. Quase metade. Vocês concordam? Então, se ele é responsável por quase metade dessa experiência, como que esse profissional pode não estudar a experiência do usuário? Ele tem sim que saber um pouco, pelo menos a base desse estudo, para poder guiar o trabalho dele e melhorar essa experiência no final. E eu, particularmente, eu costumo dizer ainda que a parte do design visual ela tem um peso muito grande também, perto das demais, porque ela é a parte palpável de toda essa experiência. Se o usuário entra num site bonito e consegue utilizar, tem uma experiência muito bacana, se a gente chegar e perguntar para ele por que você gostou desse site, por que você teve uma boa experiência nele, eu aposto que esse cara vai falar assim, é porque é um site muito bonito. Óbvio, tem todas as outras coisas que ele não vê, que estão lá presentes, mas o que é consciente para ele é essa beleza, é a parte palpável, a parte visceral do projeto. Se vocês pegarem um livro do Donald Norman que chama Design Emocional, vocês vão ver que um dos tipos de design que ele fala é sobre design visceral. O design visceral é aquele que é quase instintivo, que salta aos olhos, que a pessoa simplesmente acha bonito aquilo, e aquilo chama muito atenção. Então eu costumo falar que esse design visual dos websites é exatamente esse design visceral que o Donald Norman fala no livro dele. E aí, pegando aqui uma pequena parte do mini curso que eu comentei com vocês, eu peguei essa importância do design visual e tentei aqui categorizar para a gente conseguir explicar um pouco melhor quais as funções desse designer visual, desse diretor de arte, num projeto e na experiência final do usuário. Então eu falo que esse web designer ele tem a função basicamente de comunicar, de educar, manter o foco e no final influenciar algum tipo de comportamento, tá? E o que é comunicar? Comunicar é basicamente transmitir informação, isso é definição de dicionário. E como que o design visual consegue facilitar essa comunicação, facilitar essa transmissão de informação? Olha aqui, por exemplo, esse infográfico que a gente está visualizando. Esse infográfico ele mostra a quantidade de petróleo que é importado dos Estados Unidos. E aí ele mostra todo esse mapa mundi, mostra a ligação dos Estados Unidos com os outros países, e quanto maior for esse volume de importação, maior é o tamanho desse círculo que está aqui. Então, por exemplo, o círculo do Canadá, que tem a quantidade de 2001 ali, ele é muito maior, por exemplo, do que o da Nigéria, que é 769. Então, não é só um número que está me dizendo que o Canadá é maior do que a Nigéria. Existe um design visual, o tamanho da esfera nesse caso, que está me informando também que aquilo é mais relevante do que a Nigéria. Vocês concordam que tudo isso aqui podia estar simplesmente disponibilizado numa tabela para a gente visualizar? A informação ia ser passada também, não ia? Com certeza ia, mas não é a mesma coisa do que disponibilizar a informação desse jeito. Isso aqui é o puro design de informação que a gente viu ali no gráfico do Jesse James Garrett. Ele pegou uma informação que estava tabulada, disponibilizada num formato não muito fácil de se consumir, e transformou isso em algo não só agradável aos olhos, mas muito mais fácil de consumir essa informação. Uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia também, que a gente muitas vezes não repara, são os mapas do metrô. O mapa é todo coloridinho, podem ver que eles sempre trabalham com linhas retas ou ângulos retos. Mas é claro, pessoal, que esse mapa de verdade ele não é assim. Esse mapa com certeza é todo torto, ele vai andando pela cidade e anda onde dá. O mapa com certeza não é reto. Só que o designer que pega e transforma essa informação em algo consumível pelo usuário final, ele tenta de alguma forma simplificar essa informação. Então para o usuário não interessa se tem uma curva ou não entre a primeira e a segunda estação. Interessa que ele vai chegar daqui a ali. É isso que ele precisa saber. Ele não precisa ter exatamente o mapa desenhado. Isso não é design, isso é reprodução de um mapa. Isso aqui que a gente está vendo é design de informação. No caso desse site da Chili Beans, a marca Chili Beans sempre foi uma marca que trabalhou muito o apelo sensual.
E esse apelo sensual sempre foi trabalhado com cores muito vibrantes, para dar uma modernidade para a marca. Então, se a gente analisar o site tem todo esse fundo preto e esses banners com cores vibrantes e também com esse apelo sensual. E não podia ser diferente. A gente não podia, por exemplo, criar um site da Chili Beans em que o layout fosse todo clean, com fundo branco e pouco contraste. Isso ia ficar totalmente fora da imagem que a marca sempre criou, sempre trabalhou. E agora eu vou mostrar para vocês 3 sites que são 3 lojas que vendem produtos masculinos, roupas masculinas. Eu queria que vocês notassem a diferença de público-alvo entre eles, somente pelo design visual, mais uma vez. Pegando esse primeiro exemplo aqui, quem é o público-alvo desse site? Eu olho para isso aqui e vejo claramente que são homens adultos, executivos, que trabalham no social ou que usam o social no dia a dia e que gostam sempre de estar bem vestidos. Já esse outro site aqui, ele vende roupa íntima masculina e a principal mensagem dele é: chega de esperar o Natal para ganhar cuecas da mamãe. O que eu imagino como público-alvo desse site? São homens solteiros, universitários ou adultos que provavelmente ainda ganham cueca da mãe, ao invés de comprar suas próprias cuecas. E independente de ser cueca ou não, notem que esse perfil de pessoa é completamente do perfil de pessoa que a gente viu agora, no site anterior. Agora, indo para o terceiro site, o que vocês acham que é o público-alvo desse site? Também são homens, mas nesse caso são mais jovens, que também é completamente diferente do Gaveta de Cueca, que também é completamente diferente do Men's Warehouse. E agora vamos falar dos profissionais de planejamento. Esses profissionais que infelizmente ainda são muito raros nas empresas, mas que com certeza são indispensáveis para qualquer projeto digital. Dentro da experiência do usuário, o profissional de planejamento acaba ficando responsável pela base desse gráfico, que diz respeito aos objetivos do site e necessidades do usuário. E o que são essas duas coisas e por que o profissional de planejamento é responsável por isso? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que necessidade do cliente é muito diferente de comprar o seu produto, tá? A necessidade do cliente não é comprar o seu produto. A necessidade dele está com certeza relacionada a alguma coisa do dia a dia dele. Com certeza vocês já ouviram falar da tal pirâmide de Maslow, em que ele define todas as necessidades das pessoas, desde a necessidade mais básica até a menor das necessidades, que seria a necessidade de status. Essas sim são necessidades do cliente. Vocês têm que ter sempre em mente, e é nesse ponto em que o profissional de planejamento é muito bom em fazer isso, é que o cliente nunca entra no seu site, nunca usa o seu aplicativo, porque ele quer ser impactado pela sua marca, ou porque ele gosta da sua marca, ou porque ele quer comprar o seu produto. Ele entra lá porque ele quer resolver um problema dele. Se você vende roupa, ele não é porque ele quer comprar roupa. Ele quer, na verdade, ficar mais bonito. Ter roupa nova, seja por status, seja para conquistar uma mulher. Se for uma mulher para conquistar um homem, para ficar mais bonita para o marido, ou para ir na festa no final de semana. Essa é a real necessidade deles. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente também que os objetivos do site, os objetivos daquele projeto que você está criando, não são obter lucro. É claro, o lucro é o objetivo final de qualquer empresa. Tudo que qualquer empresa vai fazer está sempre relacionado ao lucro, mas esse não pode ser o objetivo do site. O objetivo do site tem que ser atender essa necessidade do cliente que a gente acabou de ver, para aí sim poder vender alguma coisa para esse cliente e no final ter lucro. Muitas vezes é necessário que você tenha uma relação de longo prazo com esse cliente para que você consiga obter um lucro. E é por isso que muito se fala hoje, por exemplo, de marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo nada mais é do que uma forma de você oferecer algo útil para o seu cliente e que indiretamente você está oferecendo o seu produto. Você nunca chega e simplesmente fala, compra isso aqui. Você identifica as necessidades para depois oferecer o teu produto de acordo com aquela necessidade que você já identificou. E é exatamente isso que um profissional de planejamento tem que fazer. É cuidar desse equilíbrio entre necessidade do cliente e objetivos da empresa. Isso é realmente uma balança, porque é muito difícil fazer esse equilíbrio. Em tese, toda vez que você dá mais peso para a necessidade do cliente, você acaba tirando o peso dos objetivos da empresa. E o contrário também é verdadeiro. Mas isso em tese.
O objetivo do planejamento digital é fazer com que esses dois pontos sejam alcançados. Além desse equilíbrio, que é essencial para a experiência do usuário, o planejamento ele também é capaz de identificar lacunas em todo o processo de contato da marca, da empresa, com esse cliente, com esse usuário final. Isso aqui que eu estou mostrando na tela para vocês é uma espécie de funil de compra em que você tem desde a consideração, que é o momento em que o cliente descobre o seu produto ou serviço, até o momento em que ele chega na reputação, que seria uma espécie de fidelização desse cliente, que você vai criar uma reputação em cima desse cliente. O planejamento digital, ele tem a capacidade de olhar para isso aqui e identificar lacunas dentro desse processo que ainda não foram preenchidas, necessidades dos clientes, necessidades dos usuários que ainda não foram solucionadas. Então está aqui a grande contribuição desse planejamento em contribuir na criação de um produto muito melhor, e produto quando eu falo é um site, é um aplicativo, é um mobile site, qualquer tipo de projeto digital, em criar esse produto realmente com um diferencial, capaz de oferecer uma experiência para esse usuário. E como exemplo de um produto que foi muito bem planejado, que teve essa base de planejamento muito forte e que acabou fazendo toda a diferença no projeto, é o Nike Plus. O Nike Plus, é claro, ele é algo que mistura um pouco do digital com o não digital, e ele serve basicamente para você mensurar os seus resultados durante as corridas. Então você tem um dispositivo no seu tênis Nike, que conforme você vai correndo, esse dispositivo vai gravando as informações, transmitindo para o seu celular, para o seu iPod, e você consegue mensurar todos esses resultados e ver como está sendo a sua evolução. E sabe qual que é a grande sacada disso aí? É a necessidade do usuário. A necessidade da Nike é vender tênis. A necessidade do usuário é se exercitar, é saber como está sendo o desempenho dele. Então, no fundo, o Nike Plus ele é só uma espécie de peça dentro desse ecossistema para que no final as pessoas comprem mais tênis, que é o lucro que a gente falou agora há pouco. Percebem como oferecer isso para o cliente, oferecer algo útil para ele, pode ser muito bom para a sua marca e no fim das contas vai fazer você vender mais? A mesma coisa acontece com o Kindle, tá? A grande sacada da Amazon foi o que? Ela falou, eu preciso vender mais livros. E ela viu no Kindle uma grande possibilidade de vender também e-books, não só livros físicos. Então o que ela fez? Ela transformou o Kindle numa plataforma onde você consegue comprar livros muito facilmente e muitas vezes mais barato do que o livro físico. Eu não sei se continua assim, mas até pouco tempo atrás a Amazon não tinha um centavo sequer de lucro com o Kindle. Muitas vezes ela tinha até prejuízo. Por quê? Porque o lucro dela não vem da venda do aparelho. A intenção dela foi, mais uma vez, criar um ecossistema da marca para que esse ecossistema ajude ela a vender mais livros, que é o objetivo final dela. Enquanto isso, o objetivo do usuário, a necessidade do usuário, é simplesmente ler um livro de uma forma confortável, um aparelho leve e que você pode usar muito fácil. Percebem como é esse planejamento? A grande sacada nesse caso está nesse ecossistema que foi planejado, não só na interface em si do que foi criado. Vamos falar então agora dos desenvolvedores ou programadores. Esse profissional que muitas vezes nem ele sabe, mas que ele é importantíssimo para essa experiência do usuário também. E por que ele é tão importante assim? Quantas vezes vocês já não se depararam com essa situação? Vocês entram num site que é muito bonito, muito bacana, muito bem trabalhado visualmente, às vezes até com conteúdo legal, mas ele simplesmente não funciona. Então que tipo de experiência você está dando para esse usuário? Você pode ter todas aquelas camadas da experiência do usuário que a gente viu, todas elas muito bem trabalhadas, mas se você não tiver um site bem produzido, que funcione para o usuário, e que não só funcione, mas que funcione, por exemplo, em qualquer plataforma. Se a gente pegar, por exemplo, o caso dos navegadores, hoje é uma briga tremenda. A coisa mais difícil do mundo é você fazer um site que funcione exatamente da mesma forma em todos os navegadores existentes. Isso ainda se a gente pegar os mais atuais, se a gente pegar os antigos, então nem se fala. Então a gente pode ter o site mais perfeito do mundo. Se ele não funcionar, não adianta ser o mais perfeito. Por isso que esse profissional de desenvolvimento, ele tem que ter ciência da importância dele para a experiência do usuário. E claro, precisa saber um pouco, precisa saber a base dessa experiência, como que essa experiência é formada, que é isso que a gente está mostrando aqui agora para vocês.
Então, como eu estou mostrando aqui sempre onde cada profissional está localizado dentro desse gráfico da experiência do usuário, eu vou colocar o desenvolvedor aqui dentro do design visual, tá? Porque, apesar dele não fazer o design em si, é ele que codifica todo esse design, é ele que transforma aquilo que é imagem em algo que realmente funciona. E assim como é o caso do design visual, que a gente falou que é aquela parte visceral, é a parte factível da experiência, é onde o usuário consegue realmente ver, a programação é algo que o usuário também acaba percebendo. Óbvio, ele não vê em código, ele vê em funcionamento, ele sabe se isso está funcionando ou se não está funcionando. Então os desenvolvedores acabam dividindo a responsabilidade desse último step da experiência do usuário com os designers visuais. Se vocês fizerem uma busca no Google hoje, vocês vão ver que o Google até hoje, desde sempre, desde que ele começou, ele sempre mostra o tempo que ele demorou para processar aquela busca e exibir o resultado para você. Vocês podem ver que está mostrando ali aproximadamente 0,43 segundos. Ou seja, é muito rápido. E o Google sempre deu uma importância muito grande para isso. E eu falo com todas as letras que tempo de carregamento, tempo de processamento é sim um diferencial. E como está escrito aqui na tela, em tempos de mobile, velocidade é regra. Principalmente no Brasil, em que as conexões sem fio são muito ruins, tem muito que melhorar ainda, qualquer segundo que você conseguir economizar na vida do usuário vai melhorar e muito a experiência dele, tá? Existem inúmeros estudos já, principalmente relacionados a e-commerce, que mostram que o tempo de carregamento da página consegue aumentar e muito a taxa de conversão. Um segundo que você consegue diminuir nesse carregamento de página melhora a experiência do usuário a ponto de você conseguir influenciar mais ele. E olha mais uma vez aí, o usuário tem sempre necessidade de velocidade. Por mais que ele diga que não, por mais que ele não perceba, quanto mais rápido sempre melhor. Então a gente está atingindo uma necessidade do usuário e de quebra a gente está ajudando a atingir uma necessidade, um objetivo do site, um objetivo da empresa, que é o quê? Vender mais. E é claro, pessoal, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa velocidade de processamento, essa velocidade de carregamento da página é uma parte onde o programador, os desenvolvedores têm grande responsabilidade. Não são só eles que têm responsabilidade, tá? Outras pessoas da equipe também têm responsabilidade sobre isso, mas grande parte está na mão desses desenvolvedores. Além disso, a boa programação vai possibilitar a acessibilidade desse conteúdo e SEO, que é a otimização para buscadores. A acessibilidade, nesse caso aqui que eu estou falando, é quase que exclusivamente para cegos. É quase que exclusivamente para deficientes visuais, porque a acessibilidade envolve uma série de outras coisas, não só o código, mas principalmente para esses deficientes visuais, o código é de extrema importância. Por quê? Porque eles navegam pelos sites sempre com leitor de tela. É um software que simplesmente lê o código para esse usuário. E se esse código não estiver bem escrito, não estiver categorizado, não estiver com os metadados muito bem definidos, isso vai prejudicar a experiência de quem está navegando. E com relação a SEO, tendo toda essa codificação do site muito bem escrita, muito bem categorizada, com metadados também muito bem definidos, o Google e todos os outros buscadores vão conseguir indexar muito melhor esse conteúdo. E essa encontrabilidade, que a gente pode chamar, também é uma questão de acessibilidade. Se a grande maioria das pessoas chegam ao seu site pelo Google, tornar ele encontrável é uma forma de tornar ele acessível, concordam? Então, recapitulando, esse desenvolvedor ele tem sim grande responsabilidade pela experiência do usuário. Todas as camadas dessa experiência podem estar perfeitas. Se o desenvolvedor não estiver envolvido nessa experiência e o site não funcionar, toda essa experiência planejada vai por água abaixo. Simples assim. Vamos então falar agora dos gestores de conteúdo. Gestores de conteúdo são aqueles profissionais que vão planejar, adequar e disponibilizar todo o conteúdo que está no teu site, no seu projeto digital. E por que esse profissional de conteúdo está muito interligado com o profissional de experiência do usuário? Pelo simples motivo de que a origem dos estudos sobre User Experience está exatamente nessa geração de conteúdo. Aliás, hoje em dia, boa parte dos profissionais que trabalham com experiência do usuário eram anteriormente profissionais de conteúdo, gestores de conteúdo. E o que aconteceu? Eles criavam um conteúdo, a partir de um determinado momento eles precisaram aprender a organizar todo esse conteúdo para o usuário e disponibilizar ele da melhor forma,
Esse estudo nada mais é do que o estudo da arquitetura de informação, que acabou surgindo justamente da necessidade de organizar todo o conteúdo que existe na internet. E esse estudo da arquitetura de informação acabou evoluindo para o estudo da experiência do usuário como um todo, que envolve todas essas camadas que a gente está vendo aqui em todos os profissionais. E a gente tem que deixar muito claro que esse profissional, esse gestor de conteúdo, ele não é aquele cara que simplesmente chega e escreve um monte de texto para o teu site. Conteúdo é muito diferente de texto e imagem, tá? Conteúdo é qualquer coisa que o teu site tenha. Se ele tem uma ferramenta que vai auxiliar o usuário na gestão financeira dele, por exemplo, se você é um banco e cria uma ferramenta de gestão financeira, esse é um tipo de conteúdo que, mais uma vez, está solucionando uma necessidade do usuário e, indiretamente, você está oferecendo o teu produto, o teu serviço, que seria um serviço bancário. Essa ferramenta é um conteúdo. Então, qualquer coisa que você disponibilizar no teu site, no teu aplicativo, no teu site mobile, tudo isso é conteúdo e acaba sendo de responsabilidade desse gestor, tá? E eu consigo resumir essa importância do gestor de conteúdo para a experiência pelo simples fato de que essa experiência começa sempre no conteúdo. Começa sempre no planejamento desse conteúdo lá na base da experiência do usuário, do gráfico que a gente viu. Esse conteúdo ele tem que ser planejado, adequado ao tipo de público que vai acessar aquele site e principalmente ele tem que ser acessível. E quando eu falo de acessibilidade nesse ponto aqui, é um pouco diferente da acessibilidade que a gente falou em relação aos desenvolvedores. Se você, por exemplo, tem um público visitante do seu site, que é um público leigo em um determinado assunto, e você utiliza muitos termos técnicos ou linguagem muito rebuscada, você está de alguma forma também impedindo o acesso à informação dessas pessoas. Isso também é acessibilidade. Então, adequar o teu conteúdo, a forma, o formato do conteúdo para esse público é possibilitar a transmissão dessa informação e a acessibilidade. E tanto com relação ao planejamento e acessibilidade, as técnicas de pesquisa que nós profissionais de UX conhecemos, com certeza são muito úteis para esse profissional gestor de conteúdo também. Porque são técnicas que vão ajudar a conhecer os hábitos do usuário, as necessidades deles e o comportamento digital deles. Então, é claro, como a gente já falou, esse profissional de gestão de conteúdo, ele vai acabar ficando responsável por essas duas primeiras camadas da experiência do usuário. Tanto a necessidade do usuário como o objetivo do site, que ele acaba dividindo com o profissional de planejamento, ou às vezes com o profissional de UX, e vai ficar responsável principalmente pela parte de requisitos de conteúdo e especificações funcionais, que aqui é realmente a especialidade desse profissional. Daquela nossa listinha lá, que a gente falava todos os profissionais que precisam saber sobre UX, o penúltimo era o profissional de BI, ou Business Intelligence. Esse profissional é aquele cara que depois que o projeto está no ar, ele vai mensurar todos os resultados desse projeto. Então vocês podem falar, poxa, mas então o projeto já está feito, ele vai ver só como é que foi o resultado, se foi bom ou se não foi. Mas aí que tá, quem disse que um projeto termina quando você coloca ele no ar? O ideal é que todos os projetos nunca terminem, porque você sempre pode melhorar, sempre pode otimizar alguma coisa. E é exatamente isso que esse profissional faz. Por quê? Porque o que ele mede, na verdade, é um resultado da experiência dos usuários que estão usando aquilo que você criou. Os números que ele vê não são simplesmente números. Todos eles querem dizer alguma coisa a respeito de como os usuários estão usando aquela plataforma que você criou e disponibilizou online. E como que esse profissional de BI faz isso? Eles sempre fazem tudo em cima desses KPIs. KPIs são indicadores de performance do site. Esses indicadores são definidos lá no começo do projeto por esses profissionais de BI e eles visam basicamente garantir que os objetivos do site sejam alcançados. E como a gente falou lá atrás, muitas vezes para esses objetivos do site serem alcançados, os objetivos do cliente têm que ser alcançados também. Então esses KPIs vão englobar essas duas partes, esses dois pontos, tanto a necessidade do cliente como o objetivo da empresa. Então vamos pegar alguns exemplos aqui de como que a experiência do usuário, como que o comportamento das pessoas que estão usando o site afetam esses números. Se a gente está falando, por exemplo, de engajar o usuário, se um dos objetivos do site é engajar o usuário, se você está fazendo uma campanha publicitária, por exemplo, o que você pode analisar nesses números? Você pode ver o tempo de permanência do usuário no site. Então,
Em tese, se ele ficou mais tempo, é porque ele gostou mais do site e se engajou mais. Só que olha a pegadinha. Ao mesmo tempo, o fato dele ficar muito tempo no site pode indicar que ele não está achando o conteúdo que ele quer achar. Então ele está dando volta, dando volta, dando volta e não consegue atingir o objetivo dele. Outros KPIs vão ajudar a responder essa pergunta, se ele está realmente engajado ou se ele está perdido dentro do site. Outra coisa que a gente pode fazer também para ver se os usuários estão engajados: volume de compartilhamento. Quantos cliques tiveram nos botões de curtir, nos botões de compartilhar, nos botões de twittar dentro do site. Todo esse tipo de coisa ajuda a entender o volume de envolvimento, o nível de envolvimento do usuário dentro do site. Se você tem uma área para comentários ou avaliações dos usuários, isso também pode ser um excelente indicador desse nível de engajamento. Outro KPI: interesse pelo produto ou pelo conteúdo que você está oferecendo para o usuário. Como que a gente pode saber se o usuário está realmente interessado ou não? Mais uma vez, a gente pode ver o tempo de permanência no site. Se o tempo está sendo muito baixo, talvez o usuário não esteja interessado naquilo lá que você está oferecendo para ele. E se tem um volume muito alto de pessoas com pouco tempo no site, e com uma taxa de abandono muito alta também, talvez seja a hora de você rever aquilo que você está oferecendo para o usuário. A taxa de abandono, para quem não sabe, ela é medida pelo número de pessoas que entram e saem do seu site sem navegar por nenhuma outra página. Elas entram numa página, ficam naquela lá e saem sem ir para uma segunda página ou explorar nenhuma seção do site. Isso é considerado sempre uma taxa de rejeição, taxa de saída do site. O KPI mais clássico de todos é com certeza a taxa de vendas. A grande parte dos sites comerciais hoje, eles são realmente comerciais, eles querem vender alguma coisa. Então o indicador de performance óbvio para isso é a taxa de vendas. Então, se a taxa de vendas do seu site está sendo baixa, você pode cruzar essas informações com outros KPIs para saber, por exemplo, se o usuário não está se interessando por aquilo que você está vendendo, pode ser um problema, ou então se ele está sentindo uma dificuldade em adquirir aquele produto. Ele não está, por exemplo, conseguindo se cadastrar no site para comprar, está com algum problema na forma de pagamento, ou você, como empresa, não está oferecendo todas as informações que ele precisa para efetuar essa compra. Então, mais uma vez, são detalhes dessa experiência do usuário, tanto o planejamento, como a parte de conteúdo, como a parte de arquitetura de informação e navegação, como a parte de design visual, que estão influenciando de alguma forma o usuário e estão resultando nesses números aqui. Outro KPI, por exemplo, de venda de produtos complementares. Vamos supor então que você venda flores na internet e que você quer de alguma forma incentivar as pessoas a não comprarem só flores, mas comprarem também um vaso ou comprarem também algum bichinho de pelúcia para presentear a namorada, ou chocolate. Todos esses produtos que acabam não só aumentando o faturamento da empresa, mas que normalmente também esses produtos complementares têm uma margem muito maior de lucro do que o produto principal. Então, por exemplo, se a venda desses produtos complementares não está sendo agradável, não está sendo no nível que o cliente espera, talvez você não esteja oferecendo da melhor forma. Ou talvez esse produto complementar não seja interessante para o usuário. Talvez ele não queira comprar isso aí. Outro KPI importante, entendimento do menu de navegação. Se a gente tem, por exemplo, uma taxa de saída muito alta, como eu acabei de falar, pode ser que a pessoa não sabe simplesmente como navegar no site. Então ela não passa da primeira página, ela sai antes disso. Outra forma de saber se as pessoas estão entendendo ou não aquela navegação que você disponibilizou é também vendo o log de buscas internas no site, que é o quê? É o que as pessoas estão colocando na caixa de busca do teu site. Então, por exemplo, se você vende refrigeradores e você vê um volume muito grande de busca por geladeiras, talvez você devesse renomear o menu de navegação para geladeiras ao invés de refrigerador, ou simplesmente colocar os dois nomes juntos. Por exemplo, uma categoria de refrigeradores / geladeiras. E como último exemplo aqui, o KPI de satisfação do cliente. Como que você vai medir a satisfação do cliente? Como que a gente pode descobrir se o cliente está satisfeito ou não? Mais uma vez a gente pode fazer isso com volume de compartilhamento, com o que as pessoas estão falando dentro dos comentários do conteúdo que você coloca. Se você tem um e-commerce, o que as pessoas estão colocando no comentário dos produtos? Se você tem uma área com conteúdo aberta a comentários, o que as pessoas estão comentando ali?
Se tem alguma área para avaliação de 1 a 5 estrelas, qual a avaliação que está sendo colocada? A taxa de saída está grande? O tempo de permanência no site está pequeno? Tudo isso pode induzir a gente a ver se aquilo está dando certo ou não. Então, a enorme importância desse profissional de BI dentro da experiência do usuário não está na criação da experiência em si, mas sim na validação daquilo que foi criado. O que ele vai fazer é o tempo todo validar se cada uma dessas etapas aqui, se cada uma dessas camadas foram feitas da melhor forma possível. Ele vai avaliar, vai ver os números, ver se aquilo é condizente com os objetivos definidos inicialmente, e se não for condizente, ele vai jogar essa demanda de novo para cada uma das camadas. Então, se o problema está, por exemplo, na definição da necessidade do usuário, se a gente identificou que o usuário simplesmente não quer aquilo que a gente está vendendo, vamos começar tudo de novo. Ou se o usuário quer aquilo que a gente está vendendo, mas a gente não está explicando da melhor forma, talvez o problema esteja no conteúdo. Se o usuário não está encontrando o que ele quer, a gente ter exatamente o que ele quer, talvez o problema esteja na arquitetura de informação e navegação do site. Ou se, por exemplo, o cliente não está encontrando o botão de comprar ou não sabe como fechar o pedido dele, talvez o problema esteja no design visual. Entendeu como esse profissional é essencial para garantir não a primeira boa experiência, mas uma evolução do projeto como um todo e a evolução dessa experiência do usuário, a fim de no final obter aquele lucro que toda empresa quer. E por último, já que a gente está falando aqui de obtenção de lucro como objetivo final de qualquer projeto, vamos falar do nosso último perfil de profissional que precisa saber sobre User Experience, que são os empreendedores digitais. Muito se fala hoje em startup, e a palavra startup está sempre diretamente ligada a um modelo novo de negócio e, consequentemente, a um alto risco que esse empreendedor está se dispondo a passar. Qualquer modelo de negócio sempre tem um alto risco. E a gente vai ver aqui formas de minimizar esse risco pela experiência do usuário e, claro, garantir a satisfação do cliente. Se você é um empreendedor digital, se você tem uma startup, ou muitas vezes até uma empresa pequena, com certeza você já viu isso aqui que está na tela. Isso aqui é chamado de Business Model Canvas. E o que é isso aqui? É uma forma que criaram de você definir os pontos-chave da sua empresa, da sua startup, que de alguma forma vão mostrar para você quais são os principais pontos em que você tem que investir e quais vão ser os seus diferenciais dentro do mercado. Então a gente tem aqui do lado esquerdo parcerias-chave que você tem que fazer com outras empresas, atividades-chave que você tem que fazer, ou seja, o que realmente vai trazer dinheiro para a sua empresa, recursos-chave, que nada mais são do tipo de recurso que você precisa ter para poder realizar suas atividades-chave da melhor forma possível. Embaixo a gente tem estrutura de custos, como que ela vai ser definida, fontes de renda, que é da onde você vai tirar o dinheiro em si, e esses outros quadrantes aqui, que é onde eu quero destacar para vocês. Reparem que lá do lado direito a gente tem o segmento de mercado. O que é isso? É para quem que eu vou vender. Eu não vou vender nunca para o Brasil inteiro, para todos os tipos de público. Eu vou pegar um público dentro de uma classe social, dentro de uma renda, dentro de uma localização, idade, perfil social, perfil psicológico, entre várias outras características. E no meio a gente tem a tal da proposta de valor. Essa proposta de valor é o quê? É o que eu vou oferecer para esse segmento de mercado que eu defini e que vai gerar relevância para ele. Ou seja, eu identifiquei que esse segmento de mercado tem uma necessidade. O que eu vou oferecer para ele para solucionar esse problema que ele tem, a ponto dele pagar por isso? Essa proposta de valor, pessoal, nada mais é do que a experiência. E eu estou falando da experiência completa, tá? Que envolve aí não só as camadas da experiência que a gente acabou de ver, mas também a experiência de serviços com essa empresa. E aí acaba envolvendo relação com clientes, que é outro quadrante que a gente está vendo, e os canais de distribuição que você vai ter com esse cliente. Ou seja, como que você vai entregar aquilo para ele. Eu posso dizer com todas as letras, pessoal, que experiência é o que torna o seu produto ou serviço um sucesso ou fracasso. E aí, mais uma vez, falando de experiência como um todo, não só da experiência digital ali dentro do site. E para mostrar isso aqui que eu estou falando, eu trouxe alguns exemplos de sites
que poderiam de alguma forma ter fracassado, mas que graças à experiência que eles disponibilizaram, eles se tornaram sucessos. E o primeiro deles, pessoal, é o MailChimp. Eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem vale a pena conhecer. O MailChimp, ele é uma ferramenta de criação e envio de newsletter, de e-mail marketing. Qual que foi a grande sacada do MailChimp? Ele percebeu que toda a criação de e-mail marketing era sempre muito complicada, porque envolvia codificação, precisava de um programador para fazer um e-mail marketing, algo que precisava ser feito todo dia ou muitas vezes várias vezes ao dia, em caso de grandes empresas, e que demandava muito tempo e um profissional muito caro para fazer um e-mail marketing. O que eles fizeram foi criar uma ferramenta que facilita a criação desse e-mail marketing e, mais do que isso, facilita a criação e manutenção da sua lista de e-mails. Olha que incrível isso. Então ele identificou uma necessidade, ele ofereceu uma solução simples, fácil, que vai economizar tempo, economizar dinheiro para quem está contratando, a ponto dele querer pagar para isso. Porque pagar por esse serviço ainda é muito mais barato do que pagar por um profissional, um programador, só para fazer e-mail marketing. E o MailChimp hoje, se não é o maior, ele está entre os maiores serviços de gestão de e-mail marketing do mundo. E se vocês entrarem no site, o site é incrível. O ferramental deles, como tudo é criado, é tudo muito fácil, tudo muito bonito. E eles estão sempre melhorando, sempre agregando algum tipo de valor novo dentro da ferramenta. Outro exemplo interessantíssimo é o Airbnb. Se você não conhece, é outro site que vale a pena conhecer. O Airbnb é um site onde você pode tanto oferecer como alugar um lugar para ficar. E não é, por exemplo, um hotel. Você pode vir aqui, por exemplo, e alugar um quarto da sua casa que esteja disponível para alguma pessoa que queira ir lá e passar um final de semana, passar uma semana e vai pagar por dia para você. Se você tem um sofá sobrando dentro de casa, que alguém possa dormir dentro desse sofá, o Airbnb também deixa você disponibilizar esse sofá para alugar dentro do site. Se você tem uma casinha no fundo da sua casa, você também pode colocar aqui. Se você tem uma barraca no quintal da sua casa, você também pode colocar aqui. Então, o nicho de mercado que ele pegou é muito nítido, muito claro. É o que a gente chama de mercado C2C, consumidor para consumidor. Mas e onde está o diferencial disso aqui? Porque não é a primeira vez que surge um site desse tipo e faz as pessoas alugarem casas. O que mais tem por aí é site de aluguel de casa, aluguel de quarto. O que o Airbnb fez foi, primeiro, investir pesado em design e facilidade de navegação no site, que dentro daquele gráfico que a gente viu são as camadas de design visual e as camadas de arquitetura de informação e design de interação. Feito esse investimento, eles precisavam de alguma forma trazer uma experiência completa para esse usuário, garantir que ele tivesse uma experiência completa não só dentro do site, mas também quando ele fechasse um negócio, alugasse um quarto na casa de alguém e fosse lá ser bem atendido. Porque se ele fosse mal atendido, se ele não ficasse satisfeito com aquilo que ele comprou, ele ia ficar bravo com o Airbnb, não ia ficar bravo com o cara que alugou para ele. Então eles criaram toda uma forma de validar esses locais que são alugados, que eles mesmos acabam fazendo essa validação, além da validação dos próprios consumidores. Eles oferecem garantia para você. Se você alugar um lugar, for lá e não gostar, ou se você oferecer o seu quarto e alguém quebrar o seu quarto inteiro, eles oferecem uma garantia para você de ressarcimento. Olha que incrível isso. Se você vai anunciar o seu imóvel aqui para alugar, eles te oferecem uma gama enorme de conteúdo sobre como tirar fotos do seu apartamento, qual o melhor jeito de disponibilizar essas fotos, como editar essas fotos no Photoshop se precisar, como fazer vídeos do lugar que você está alugando. Eles incentivam você a fazer vídeo de você mesmo, mostrando a sua cara, para gerar mais credibilidade, gerar mais confiança. Então ele criou, mais uma vez, um ecossistema em volta disso aqui, para garantir que a experiência do usuário fosse boa no site e fosse boa fora do site. E foi isso que fez o Airbnb se tornar o maior na categoria dele hoje. Hoje você consegue alugar um lugar para ficar em qualquer lugar do mundo, com preço muito mais barato do que se você for alugar um hotel ou fechar um pacote para algum lugar com uma companhia de viagem. E como terceiro exemplo, queria falar para vocês do Instagram, que se a gente analisar friamente, o Instagram é um aplicativo de foto. Eles falaram, vamos criar uma rede social de foto. Mas poxa, isso já existia, gente.
Se a gente parar para pensar, a rede social de fotos existia o Flog. Vocês lembram do Flog? Que em termos de experiência era horrível, apesar de muita gente usar. E o que o Instagram fez? Eles falaram, todo mundo gosta de tirar foto bonita, mas ninguém sabe tirar foto bonita. São pouquíssimas pessoas que sabem as técnicas certas de tirar uma foto bacana. Então o que eles fizeram? Eles tornaram isso muito mais fácil. Eles criaram uma ferramenta que não era só para tirar foto. Era para você tirar foto, deixar a sua foto extremamente bonita, com pouquíssimos cliques, sem nenhum tipo de conhecimento técnico, e ainda disponibilizar para as pessoas, para os seus amigos verem na internet. Não só no Instagram, mas também no Facebook, onde a maioria das pessoas já estavam. Então a grande sacada do Instagram estava exatamente nessa simplificação do processo. Eles tornaram algo que era muito exclusivo em algo totalmente popular, a ponto de qualquer pessoa poder utilizar, qualquer pessoa conseguir fazer uma foto legal. E isso aqui, pessoal, envolve principalmente diferenciação no planejamento, na necessidade do usuário e no design de interação, que é o que define como esse aplicativo vai funcionar. E por que eu digo que o UX Design tem tudo a ver com startup? Primeiramente, porque qualquer startup, seja lá qual for o produto ou serviço que você está utilizando, vocês precisam entender a necessidade do usuário. E o UX Design tem inúmeras formas de entender esse usuário, identificar as necessidades dele e o comportamento digital dele, que são os mais importantes. O UX Design tem uma capacidade muito grande de pensar sempre na função antes da forma, que nada mais é do que a base daquele gráfico que a gente viu, necessidade do cliente e objetivo do site. Os UX Designers também têm uma capacidade muito grande de prototipação e técnicas de teste, que isso é essencial para qualquer startup. Qualquer startup, o básico para ela é ser enxuta e ágil. E quando eu falo ser enxuta e ágil, eu quero dizer que ela precisa criar coisas muito rápido, testar essas coisas muito rápido, e se aquilo não der certo, tem que refazer muito rápido para testar novamente até chegar na fórmula ideal. E ter conhecimentos em UX Design e em testes ágeis vai ajudar demais a fazer esses testes e não desperdiçar tempo, muito menos dinheiro, com coisas que não vão para frente, com projetos que não vão para frente. O UX Designer, junto com o profissional de BI, ele vai conseguir identificar muito mais fácil quais são os problemas que realmente existem dentro do teu produto ou dentro do teu serviço. Então não está vendendo por quê? Será que é porque tem algum erro de interface? Ou será que existe um erro no planejamento, lá na base? Repararam que eu falei se o problema está no topo do gráfico ou se está na base do gráfico? O UX Designer ele tem conhecimento suficiente para identificar onde realmente está esse problema. Não da cabeça dele, é claro, mas por meio desses testes que a gente acabou de falar. E claro, o que todo mundo quer no final é criar experiências memoráveis. E é com esses conhecimentos de UX que uma startup vai conseguir atingir o objetivo dela e crescer organicamente. Então é por isso que eu digo que o empreendedor digital ele não só está localizado nesse gráfico, como ele está localizado em todas as camadas. Todas essas camadas são de extrema importância para o sucesso de qualquer projeto digital. E se você tem uma empresa, se você tem uma startup que envolve algum produto ou serviço digital, vocês têm que ter ciência de todos esses pontos e têm que cuidar para que cada um deles esteja da melhor forma possível para garantir o sucesso do teu produto ou serviço. Então, pessoal, concluindo o assunto dessa palestra, eu estou aqui reafirmando que todo mundo que está envolvido num projeto digital, em qualquer projeto digital, precisa ter conhecimento de UX. Por quê? Porque cada profissional tem uma responsabilidade diferente dentro desse projeto e cada uma dessas responsabilidades são de extrema importância para essa experiência. O UX Designer nada mais é do que uma pessoa que tem conhecimento da importância de todos esses pontos e que vai ajudar durante todo o projeto a ligar esses pontos e direcionar sempre isso para a necessidade do usuário e para o objetivo da empresa. Ok? Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês pela paciência, por terem ouvido aqui a palestra até o final. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, ao menos para entender a importância de se estudar, de começar um estudo sobre UX Design. E se você é web designer, designer de interface ou diretor de arte, o link do mini curso de UX está aqui para vocês. Podem se inscrever lá. O curso é baratinho, é rápido e é focado na necessidade de vocês, tá?
Se você não é um profissional de criação digital, vocês podem se inscrever lá dentro de uxacademy.com.br, que logo mais eu vou lançar outros cursos também voltados para vocês, tá? Obrigado mais uma vez e até a próxima.